Olá, meus amigos, boa noite. Boa noite. Boa noite. Noite. Boa noite a todos. Estão todos bem? Graças a Sim. Bem, Que bom, que bom. Hã? Vamos dar início a mais uma meditação nessa noite. E o nosso tema hoje não era apenas o cordão escarlate. É uma das histórias mais belas da Bíblia. E, embora a gente conheça, a gente vai comentá-la, para não esquecer. Hã? boa noite. Boa Boa noite, noite. Luísa. Seja Tudo bem-vinda. bom? tudo. Claudinete, opa, Laudice, Marcão, que Boa chegaram. noite. Boa Cheguei noite. cedo. Claudinete também está chegando. Sejam todos muito bem-vindos. A dona Sandra vai orar conosco, pedindo as bênçãos de Deus para esses Amém. momentos em que estaremos aqui meditando na palavra de Deus. Vamos orar então. Bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que Tu nos concede, por podermos estarmos aqui Amém. para podermos aprender um pouco mais de Ti. Te agradecemos pela presença de cada um, por aqueles que ainda não chegaram, por aqueles que vão ouvir, que onde quer que todos estejam, Senhor, sejam abraçados por Ti, Senhor. Amém, E sim. que nesse momento Amém. o Espírito possa usar o Lutevan para que ele não fale de si próprio, mas apenas por Ti, Senhor. Sim, sim. Guia, Senhor, Amém. passos, aumenta-nos a fé e queira salvar-nos um dia para o teu reino, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, Senhor. Meus queridos, não era apenas um cordão escarlate. Dando continuidade aí no livro de Josué, a conquista da Terra Prometida, hoje nós vamos falar sobre uma mulher que teve Ah, assim, uma participação muito grande, né? uhum. Ali no princípio da conquista do povo de Deus da Terra de Canaã, e mais tarde também a gente vai encontrar essa mulher lá na genealogia de Jesus. Sim. Né? Então, olha, não era apenas um cordão escarlate. Em Hebreus capítulo 11, versículo 31, o apóstolo Paulo, Roberto, ele fala dessa mulher. Ele diz, pela fé, Raabe, a meretriz, pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Parece um texto tão simplório, lá dentro da galeria da fé, Uhum. falando dessa mulher. Mas, como diz Josué, você conhece a história dela, é algo fantástico, não é? Então, veja, é, o povo estava aqui, ainda do lado oriental do Jordão, e à frente deles estava, vamos dizer, atravessando o Jordão, estava a Terra Prometida, e antes de se lançar na conquista, avançar com um exército para a conquista de Canaã, Josué tomou, vamos dizer, a decisão foi tomada 40 anos antes. 40 anos antes foram enviados 12 homens para espiar a terra de Canaã. E conforme nós vimos quando estudamos lá no livro de Números, capítulo 13 em diante, a gente viu que quando os espias voltaram, o relatório que eles trouxeram da terra, embora fosse um relatório verdadeiro daquilo que a terra produzia, das cidades e tudo mais que eram muradas, eles fizeram aí uma supervalorização de alguns pontos. E isso aí contribuiu para que o povo se rebelasse contra Deus, murmurasse. E diante daquela murmuração, Deus atendeu aí o pedido do povo. Ah, tomara morrêssemos nesse deserto. E realmente ali passaram os 40 anos. Agora, 40 anos depois, Josué não toma 12 homens, mas ele toma dois homens, né? Dois homens e envia para a terra de Canaã, lá para a primeira cidade que eles iriam conquistar, para trazer informações de lá. Então, olha só, de sua estratégia, da estratégia de Josué,
nós podemos aprender aí lições sobre operações de reconhecimento em nossa batalha espiritual contra o inimigo, no caso Satanás. Ok? Veja, como combater o inimigo que você não conhece? Né? Então, como combater? O apóstolo Paulo ele diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para resistirmos firmes, né? Às ciladas do inimigo, os ataques do inimigo, etc. E a palavra de Deus, na questão espiritual, ela traz para nós informações sobre esse inimigo nosso, esse inimigo que viveu nos céus, foi banido dos céus para a terra, e que cada um de nós, ele ataca de uma forma diferente. Cada um de nós é um universo diferente para Satanás trabalhar. Então, queridos, a gente não precisa conhecer Satanás, mas a gente tem a necessidade de conhecer o poder de Deus que atua, não é, para vencermos Satanás. Então, veja, 40 anos depois, muita coisa mudou. Aquela nação inteira que saiu do Egito praticamente ficou ali no deserto, morreu no deserto. Somente Josué e Caleb foram os dois únicos espias honestos que confiaram em Deus. E agora, sob a liderança de Josué, o que ele faz? Ele escolhe também dois homens tementes a Deus, honestos, para espiarem a terra. Agora, não era todo o território, mas era aquele território próximo, onde eles invadiriam primeiro e deveriam trazer aí um relatório também das defesas, de como estava o povo e etc. Bom, os espias foram enviados. E quando eles entram na cidade, por algum motivo, alguma coisa os denunciou. E eles foram descobertos. Bom, e agora o que fazer? Em cima do muro da cidade de Jericó, para a gente ter uma ideia, então eram muros largos, bem largos, em cima do muro da cidade de Jericó havia uma casa de uma mulher. E veja, essa era uma pessoa um tanto improvável, Com certeza. uma reputação duvidosa, e é Uhum. mente para aquela casa que esses dois espias vão. E pelo menos 4 pontos negativos a gente pode encontrar nessa mulher. Primeiro, nessa pessoa, né? Primeiro, ela era uma mulher. A mulher não tinha crédito ali no tempo do Antigo Testamento. E no Novo também não. Tanto que algumas orientações são dadas no Novo Testamento contra as mulheres, que na realidade são conselhos para a época dentro de uma sociedade que era uma sociedade machista, embora Deus não seja, mas a sociedade era. Veja, a mulher tinha crédito, Omar? Não, as mulheres não. De forma geral, não. Quer ver uma coisa? Qual foi a primeira pessoa, depois da ressurreição de Jesus, que foi avisar os discípulos que ele havia ressurgido? Uma mulher. Foi uma mulher. Uma mulher, Maria Madalena. A Uhum. pergunta é: creram nela? Acreditaram nela? Não. Então, dois motivos por que não creram nela. Primeiro, que era uma mulher. Segundo, que ela era uma ex-prostituta. Prostituta, né? Então, duas coisas depunham contra Maria Madalena. Bom, queridos, a sociedade no tempo de Jesus e também antes, parte aí do Velho Testamento, se uma mulher se tornasse viúva, se ela não tivesse filhos para cuidar dela,
Duas coisas aconteceriam com essa mulher. Ou ela mendigaria, ou ela se prostituiria. Que barulho. A mulher, infelizmente, em boa parte do contexto bíblico, a mulher ela não é contada. Tanto que quando Uhum. você vê a genealogia ou as genealogias do Velho Testamento, é raríssimo. Se- Segundo, segundo ponto contra essa mulher, ela era cananita. Então veja, era mulher, para piorar a coisa, era cananita. Os cananeus eram inimigos do povo de Deus. Terceiro ponto, essa mulher ganhava a vida como prostituta. Prostituta. E o quarto ponto, ela era bem mentirosa. Podemos dizer que ela não teve, não tinha, ou não teve dificuldades para sustentar o quê? Uma mentira, Família. algumas mentiras, que a gente vai ver mais à frente. Qual o nome dessa mulher? Raabe. Ah, O nome Raabe quer dizer ampla, larga, né? Então, sua atitude e decisão, ela salvou os dois espias e também salvou a sua casa. E quando você vai lá para o Evangelho de Mateus, você vai encontrar lá o quê? Que vamos dizer, na ascendência de Jesus, você vai encontrar algumas Uhum. mulheres. E algumas mulheres, eu digo por passagem, que tinham a sua reputação um tanto duvidosa, e entre elas está Raabe, ok? Queridos, avançando, a gente, a gente tem esse comentário aqui desse autor desse livro, e ele diz assim, olha, Jericó controlava a via de acesso às montanhas. Na parte mais alta, havia outra fortaleza, chamada Ai. A subida e a descida eram feitas utilizando o leito seco do antigo rio, que canalizava as enxurradas montanha abaixo. Então, se os israelitas controlassem a parte alta, eles dominariam todo o resto da área. Mas antes teriam que passar por Jericó. E Jericó controlava toda a parte baixa. Então, poderíamos dizer que Jericó era o portão de entrada para, para toda aquela terra. Não é? Então Jericó controlava a parte baixa e então tomar Ai, que era na montanha. Então, chegando ao topo da colina, eles estariam em condições de expandir o domínio para várias partes do território a partir dali. Bom, tenta imaginar. Hoje nós temos cidades e as cidades elas não são moradas. Você entra lá no Quitandinha, para nós que moramos aqui em Petrópolis, você entra no Quitandinha, você percorre toda a cidade, tem vários pontos de entrada e saída da cidade. Bom, o que você encontra ao redor da cidade de Petrópolis? Tem um muro que a protege? montanha. E montanhas. Montanha. Mas é aberto. Né? As cidades do passado, você deve se lembrar, quando nós falamos Babilônia, Babilônia ela foi por Nabucodonosor, toda ela murada. E eram muros considerados intransponíveis, muros largos, que podiam passar, vamos dizer, duas carruagens, dois carros, um pelo outro. Então, verdadeiras obras, monumentos que eram esses muros. Jericó, Jericó não era diferente. Eu falei há pouco que Raabe tinha uma casa sobre o muro de Jericó. E nós vamos ver um texto bíblico que fala exatamente sobre isso. Bom, qual a população de Jericó? Não sei. Mas milhares de pessoas viviam dentro daquela cidade. É, possivelmente, Jericó seja a cidade mais antiga já construída
nesse mundo. Ela data lá dos dias de Abraão. Não é? Então, aproximadamente aí o que Abraão viveu cerca de 500 anos depois do dilúvio. Então, Jericó, ela deve ter aí em torno aí dos seus 3.500 anos. É muito tempo para uma cidade. Enquanto outras surgiram e desapareceram, Jericó permanece. Não é? Mesmo tendo sido reconstruída uma segunda Jericó, Jericó permanece. Então está aí. O texto que nós falamos há pouco, uma casa sobre o muro. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. O verso 15 diz: Ela então os fez descer por uma corda, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. Queridos, com respeito à casa de Raabe, as opiniões entre os historiadores, elas se dividem um pouco. Por exemplo, houve um historiador chamado Flávio Joséfo. Esse homem era judeu e ele foi um dia pago, contratado pelos romanos para escrever a história do povo judeu, do povo hebreu. Então, como Flávio Joséfo, aí um historiador, ele defendia a hipótese, a ideia de que a casa de Raabe era uma pensão e por isso os espias se alojaram ali. Mas quando você vai para o contexto bíblico, você vai ver que a Bíblia ela afirma, não somente no Velho Testamento, mas também no Novo Testamento, que Raabe era uma meretriz, uma prostituta. Esse texto que nós vimos há pouco, esse aqui, olha, de Hebreus 11, versículo 31, diz: Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Então, o apóstolo Paulo, ele não permite que dúvidas sejam permitidas aqui, quando ele fala da vida dessa mulher. Ok? Então, o contexto bíblico, o termo bíblico, afirma claramente que Raabe era uma prostituta e, consequentemente, a sua casa era um prostíbulo. Bom, esse, no caso, ou essa, a casa de Raabe, era, era à vista dos espias um lugar assim mais improvável para serem descobertos. Por quê? Pessoas entravam e saíam ali. Então, sua ida à casa de Raabe não era para prazeres sexuais, uma vez que a casa era para isso, mas era um disfarce. Ou seja, entrando naquela casa seria mais um viajante e etc. Né? Agora, veja bem, hoje, século XXI, podemos entender que tudo, tudo que estava acontecendo estava sob a direção de Deus. Até mesmo se hospedarem em um lugar impróprio. Eu fico me perguntando se aqueles dois homens sabiam que a casa de Raabe era o que era? O que vocês acham? Eu acho que sim. Sandra disse que acha que sim. Eu acho que sim também. Vocês acham que eles alguma coisa devia, vamos dizer assim, definir, mostrar que aquela casa era uma casa, né, de prostituição. Alguma coisa devia mostrar. Bom, então foi de propósito que eles entraram ali? Vocês concordam com isso também? Sim. Eu acho que seria mais fácil para eles não serem descobertos, né? Exato, exatamente. Exatamente, exatamente. Né? Porque se Sabe, fosse gente, uma pensão, ia ser muito óbvio. sim, né? Me faz lembrar um pastor que eles estavam fazendo evangelismo em um lugar
e de repente uma cachorrada partiu para cima dele. E Também ele, lembrei. e Eu ele, também lembrei. e ele correu muito. E a primeira porta que ele encontrou, que estava assim entreaberta, ele entra. E quando Hum, ele entra naquela casa, ele observa que ali haviam mulheres bêbadas, mulheres drogadas, enfim, imagino. mulheres com uma vida aí toda torta. E ele, como pastor, o que ele faz? Ele deixa ali uma literatura com cada um e vai embora. Ele olha, os cachorros já tinham ido embora e ele também vai embora. E o que acontece? Naquela noite, ele fez o convite para aquelas mulheres. Naquela noite, uma daquelas mulheres foi à conferência que ele estava fazendo. Se assentou lá atrás e assim que o culto estava terminando, ela pegou e foi embora. E assim foi a primeira, a segunda, a terceira, várias noites. Até um dia que aquela mulher ela fica por último. Todos são despedidos e ela fica por último. E o pastor sempre observava que aquela mulher, quando estava para terminar, ela se levantava, Isso aí. ia e saía. Mas naquele dia, ela fica e ela pergunta para ele, pastor, o senhor se lembra de mim? Ele, não. Eu sou uma daquelas mulheres daquela casa que o senhor entrou e nós estávamos ali bêbadas, drogadas, e o senhor deu um convite para cada uma. Eu sou uma daquelas mulheres. Aquela mulher havia perdido seu lar, havia perdido seus filhos, havia perdido a sua dignidade, a sua moral, enfim, ela havia perdido tudo. E ela estudou, né, teve aí os estudos bíblicos, assim como nós fazemos aqui, e ela tomou a decisão ao lado de Jesus. E aquele pastor quis um dia conhecer a família daquela mulher, conhecer o seu ex-marido, e ele entrou em contato com esse ex-marido, foi até ele e contou para ele que a vida daquela mulher, da sua ex-esposa, havia sido transformada. E ele disse: Olha, eu não acredito, não acredito mesmo. E agora aquele esposo, ex-esposo, conta para o pastor como foi a vida daquela mulher, para chegar àquele ponto. Queridos, aquele pastor ele pediu aquele marido para dar uma oportunidade dela conversar, dele vê-la novamente, e foi concedido. E aconteceu o quê? No dia marcado, o pastor foi com aquela mulher até o seu esposo, deixou eles conversando, e realmente o marido viu que ela havia sido transformada, sua vida estava mudada, seu palavreado, o seu aspecto físico, tudo, a sua aparência, não é? E num daqueles encontros que o pastor teve com aquele marido, ele falou para o pastor o seguinte: Pastor, se Jesus pôde mudar a vida da minha esposa, eu quero conhecer esse Jesus também. Mas você pode me perguntar assim: o que tem a ver isso com o que a gente está falando aqui? Nós colocamos aqui que tudo o que estava acontecendo com aqueles espias, até mesmo eles irem para a casa de uma prostituta e ali se alojarem, tudo estava sob o comando de Deus. Deus estava direcionando tudo. A mão de Deus estava sobre eles. Então aquele pastor ele disse que agora ele podia entender porque aquele bando de cachorros, vamos dizer assim, o empurrou para aquela casa. Que naquela casa havia alguém que precisava ter um encontro com Jesus. Queridos, Amém. quantas coisas desse tipo acontecem ainda hoje? Não é? Quantos testemunhos há aí mundo afora de pessoas que tiveram um encontro com Cristo das maneiras, vamos dizer assim, das formas mais inusitadas? Raabe,
Ela precisava desse encontro com esses espias. Agora eu pergunto a você, Raabe já havia tido um encontro com Cristo? Ainda não. Ainda não? Não, provavelmente sim. Olha, ainda não, provavelmente sim, né? E aí, Marcos, Ela que... já conhecia o Deus, né? Ela já tinha ouvido Exatamente. falar Já do tinha Deus, ouvido ela já falar, né? conhecia. Então vamos lá. Olha só. Observem esse texto. Quem pode lê-lo para nós? Veja, o título é Raabe escolheu crer. O que o texto diz? Verso 8 ao 11. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles no eirado e disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor de vós caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós, porque temos ouvidos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e que os fizeste o que o fizeste aos dois reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, aos quais destruíste, o que, ouvindo, desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Meus queridos, eu sublinhei aqui algumas palavras que elas se destacam no texto. O versículo 9, ela diz: Bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Então, Raabe, de alguma forma, ela sabia que aquela terra, onde ela estava, onde estava a casa dela, onde estava a cidade de Jericó, não pertencia a eles, os cananeus. Bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Agora, veja bem, e que o pavor de vós caiu sobre nós. Por que caiu sobre nós? Será que o povo ali, os jericosenses, será, será que... Ué, quem nasce em Jericó é o quê? Deve ser jericosense, né? Então, o povo de Jericó, será que eles conheciam o que Raabe conhecia? Eu acredito que sim. Eu Sim. também acredito que sim. Veja, para o pavor cair sobre eles, alguma coisa eles sabiam desse povo. E todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Então, todos. Então, o pavor caiu sobre todos. O versículo 10. Aí traz para a gente a resposta. Porque temos quem? Todos. Temos ouvido que o Senhor secou. Então, vem agora a história do povo de Deus saindo do Egito. Aí você vai encontrar as pragas. Não era tão distante assim, foi há 40 anos atrás. Ô, Tervan, é interessante que o Egito era uma potência naquela época, né? Então, se uma potência foi derrotada, né? Quem diria ali, né? As cidades ali de forma isolada, né? O Omar, quando ele comentou um pouquinho sobre a terra de Canaã em um outro estudo que nós tivemos, ele disse que, vê se é isso, Omar, se eu me lembro bem, o Omar comentou que nem mesmo o Egito foi páreo para conquistar aquele território. É, Não é isso, Omar? sim. Né? Principalmente os heteus, né? Os Uhum. hititas, que Hititas. era um povo que fazia parte ali de Canaã. Nem o poderoso Egito pôde com eles. Todos com eles. Agora veja, Sion e Og eram mais poderosos do que o povo de Jericó, do que o exército de Sim. Jericó. Aí, Marcos, o que você colocou foi interessante. Quando Israel sai do Egito, deixou para trás um país falido em todos os aspectos.
Lá na praia do Mar Vermelho, porque ela vem citando isso aqui, olha, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Lá, perdão, lá no Mar Vermelho, o exército de Faraó sucumbiu. Então o Egito estava falido, porque perdeu a sua mão de obra, ok? O Egito estava vulnerável, porque perdeu o seu exército, perdeu o seu comandante. Então isso aí foi algo que foi noticiado. Os meios de comunicação, os WhatsApps da época, espalhou essa notícia de que um povo que saiu do Egito havia derrotado o Egito. Havia derrotado o Deus do Egito, soberano do Egito, que era o faraó. E um outro detalhe, Sion e Og eram dois reinos de gigantes. E também ninguém se metia com esses dois reinos. E quando aquele povo nômade sai do Egito e eles conquistam esses dois reis dos amorreus aqui, Sion e Og, isso aqui foi algo que, caramba, que povo é esse? Que poder esse povo tem? Mas olha, o segredo de Raabe, nas suas palavras, está aqui, ó. Bem sei que o Senhor, Senhor. Senhor, porque temos ouvido que o Senhor, Senhor. Senhor. Então veja, de alguma forma, o Deus de Israel, o Deus dos israelitas, era também conhecido na terra de Canaã. Veja, nenhum dos estudos que fizemos sobre o Êxodo, Revelação. um dos estudos que fizemos sobre o Êxodo, nós vimos ali que os cananeus, eles tinham um parentesco com quem? Com os israelitas. Os cananeus, ou as nações cananeias, elas tinham a sua origem em Canaã, filho de Cã, filho de Noé. Ok? Então, meus queridos, de alguma forma, o povo aqui de Canaã, eles tinham conhecimento do Deus verdadeiro. Outro detalhe, que também nós comentamos lá atrás. Onde quer que Abraão montava acampamento, onde quer que Jacó, Isaac montavam acampamentos, eles procuravam dar conhecimento ao povo ao seu redor do Deus verdadeiro. Abraão, ele convidava, ele tinha os seus amigos de tribos fora do povo de Israel, que eram convidados para assistir o quê? Para cultuar a Deus junto dos altares que Abraão edificava. Então, a mensagem ela foi sendo espalhada, ok? Então, vamos dizer assim, esses patriarcas que vieram antes do povo, os pais do povo, eles foram verdadeiros missionários naquela terra. E a mensagem que eles deixaram se espalhou e chegou também ao povo de Jericó. O versículo 11 que você leu, Marcos, diz assim: o que ouvindo o que? Os feitos de Deus no meio do seu povo e através do seu povo, o que ouvindo desfaleceu o nosso coração e em ninguém há ânimo algum. Ou seja, estava todo mundo temeroso. Por quê? Por causa da vossa presença. O que tinha nessa presença aqui que fazia toda a diferença? Deus. Exatamente. Olha como continua. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Então, nesses quatro versos, você vai encontrar que, de alguma forma, Deus está sendo exaltado por uma cananita na sua terra cananeia, ok? Porque bem sei que o Senhor
temos ouvido que o Senhor secou as águas e O povo passou, né? porque o Senhor vosso Deus, aqui é um testemunho de uma pessoa, de um povo idólatra, reconhecendo Deus como Deus verdadeiro. Ok? Então, isso aqui, esses 4 versos, isso aí tem um peso muito grande naquilo que vai ser feito depois e na notícia, no relatório que vai ser trazida ao povo de Israel que está do outro lado do rio. Então, veja bem, o comentário bíblico Adventista, volume 2, página 153, diz assim, olha a linguagem que Raabe usa. Como que é interessante aqui. Bem sei que o Senhor vos deu. É assim que é assim que começa o texto, verso 9. Bem sei que o Senhor vos deu. Vos deu o quê? Essa terra. Então aqui ela usa a linguagem dos profetas. Profetas de Israel. Ela usa o verbo no passado, mas é interessante em que, embora ela use o verbo no passado que o Senhor vos deu, para referir-se ao que estava prometido como se já tivera cumprimento. Então, Deus nos deu lá, nos dias de Abraão, essa terra. Hoje, ela não nos pertence. Então, essas palavras de Raabe, quando os espias voltam para o acampamento e diz, olha, existe uma mulher lá em Jericó que deu esse testemunho a respeito de nós, povo de Israel, e a respeito do nosso Deus. Vocês se lembram que na semana passada, quando falamos sobre Josué escolhido líder, que Josué desconfiava de si mesmo, que ele tinha medo de errar, né? Isso aqui foi para Josué um ânimo. Não, posso prosseguir, porque o Senhor é conosco. O Senhor já foi à nossa frente. O Senhor já está removendo os obstáculos que estão à nossa frente. Queridos, nos 4 versos que nós lemos, Raabe deixou claro que todos os moradores de Jericó conheciam a história de Israel, desde antes de Israel ser povo de Deus. Por quê? Porque quando ela disse, bem sei que o Senhor vos deu essa terra, ela não está falando do povo ali de Israel, que Deus deu a eles, mas que foi uma promessa que veio antes do povo ser povo. Foi quando Abraão foi chamado por Deus de madrugada e Deus diz para ele, olha, conta as estrelas dos céus, se é que as pode contar. E Abraão, Senhor, não tem como. Pois é, assim será a tua descendência. E essa terra que você está com os pés nela, daria a tua descendência. Meus queridos, então, olha só, ela recorre ao tempo de Abraão, quando Deus fez a promessa de dar aquela terra à sua descendência. De alguma forma, o povo de Jericó sabia que aquela terra pertencia a Israel. E que agora chegaram o tempo de Israel possuir o que lhe era de direito. Então, diante desse fato, nós podemos entender que Raabe escolheu crer no Deus de Israel. E como resultado, Tiago vem dizendo, interessante que a Bíblia, ela traz 2 pessoas que, por crerem em Deus, foram justificadas diante de Deus, imputado como justiça. A primeira foi Abraão. O Tiago diz que Raabe também lhe foi imputado por justiça, né? Bom, vamos lá. A história de Raabe, ela traz uma lição para nós. Vivemos tantos séculos depois, mas como nós falamos há poucos dias atrás que a Bíblia é viva e ela se renova todos os dias em nossas vidas, veja,
Nesse mundo de pecado em que nós vivemos, tem muitas pessoas lá fora no mundo que conhecem os feitos de Deus, conhecem as obras de Deus, têm fé em Deus, mas ainda não fazem parte o quê? Do povo. Sabe, um pouquinho antes da vinda de Jesus, a palavra de Deus ela vem nos dizendo em Apocalipse 18:4 que Deus vai fazer um convite para todos aqueles que estão no erro, todos aqueles que estão separados do povo de Deus, tomem uma posição não ao lado do povo de Deus, mas ao lado da verdade, ok? Para que possam ser seladas. Então, Apocalipse 18, verso 4, lá diz assim: ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Pergunto a você: quem Deus vai usar para dar esse último, fazer esse último convite, dar esse último aviso ao mundo? Vai usar Quem vai? anjo? O povo de Deus. Sabe? É isso aí, Omar. Sabe, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você se calar, se eu me calar, a palavra de Deus diz que as pedras clamarão. Cada pessoa que nós temos a oportunidade de encontrar no nosso dia a dia é um candidato ao reino dos céus. É uma pessoa que Deus colocou diante de nós para que a gente revele para essa pessoa o Deus verdadeiro. Amém. Temos uma responsabilidade tremenda diante do mundo. Eu estava lendo um livro e eu li uma frase que me chamou muita atenção um tempo atrás. Diz assim: nós somos devedores ao mundo pela graça recebida. Olha só, somos devedores ao mundo pela graça recebida. O que é a graça? Foi a salvação em Cristo. Então eu não posso guardar isso só para mim. Eu tenho que dividir isso com aquele que ainda não teve um encontro com Jesus. E quando eu tomo esse texto e olho a vida de Raabe, eu consigo ver Raabe dentro desse texto. Ou Raabe cumprindo o que esse texto está dizendo. Então vejamos. Você acreditaria numa pessoa mentirosa? Hein, Letícia? Não, Não? Mas nem que fosse uma mentira justa ou justificada. Jacó, Olha, a gente tem dois episódios na Bíblia que eu quero ver com vocês sobre a questão de mentira, né? E aparentemente parece que Deus fez vista grossa para esses dois episódios, mas quando na realidade não. Olha só, o que nós lemos nesses 5 versos aí? Quem pode ler para nós, por favor? Então deu-se Então, notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou os dois homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se fechado a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após ele depressa, porque os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao eirado e os tinha escondido entre as canas de linho que pusera em ordem sobre
o eirado. Olha só, nós encontramos aqui, olhando assim, a grosso modo, nós encontramos três mentiras de Raabe. É verdade que vieram a mim. É verdade isso aí. Porém, eu não sabia de onde eram. Verdade ou mentira? Mentira. 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 E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Verdade ou mentira? Mentira. Mentira. Vamos seguir. Não sei para onde aqueles homens se foram. Verdade ou mentira? Mentira. Então você encontra aqui três mentiras. E eu pergunto a você, a cada um de vocês: Deus ele condena a mentira. Sim. Sim. João 8,44, Jesus diz assim, Jesus falando para os líderes religiosos da sua época, Roberto, Jesus diz assim, olha, vós tende por pai é um diabo, porque ele é mentiroso, pai da mentira. Não é? Então, resumindo o texto, vós tende por pai é o diabo, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então, quando uma pessoa profere uma mentira, eu me lembro desse texto. Ou às vezes até mesmo a gente, para de repente esconder alguma coisa, justificar alguma coisa, a gente acaba mentindo. Não deveria, né? A gente acaba mentindo. Mas eu me lembro sempre desse texto. Satanás, ele faz, ok? Quanto que Deus é a verdade, Jesus é a verdade, Satanás é o pai da mentira. Por quê? A mentira foi, vamos dizer, entre aspas, criada por ele. Enquanto que Deus é, Satanás cria mentira, uma oposição, uma contrafação da verdade. Ok. Deus ele condena, tanto que nos 10 mandamentos tem um dos mandamentos que condena a mentira. Qual é ele? Não dirás falso testemunho, ou seja, não minta contra o teu próximo. Então Deus, os 10 mandamentos foram dados para o povo de Israel e Deus está condenando dentro do seu povo a mentira. Ou seja, sejam verdadeiros. Sejam verdadeiros. Mesmo que vocês vão sofrer, sejam verdadeiros. Sejam honestos, íntegros. Tanto que, quando você vai para Apocalipse capítulo 14, diz que aqueles que estarão vivendo sobre a terra por ocasião da vinda de Jesus e que herdarão os céus, diz assim, que eles não têm mácula e na sua boca não foi encontrado o quê? Não foi encontrado mentira, não foi encontrado engano. Então são verdadeiros. Então isso aí é uma característica do povo de Deus. Mas você não encontra nenhum texto em que essas três mentiras aqui de Raabe sejam condenadas. Por quê? Favoreceu, mas mesmo assim Deus não aprova. Beleza. É difícil. E Marcos? Então, quando a gente pensa ali no que ela fez ali, né? Se a gente se colocasse cada um de nós naquela situação, né? A gente diria verdade ou mentira, né? Essa que é a dificuldade, né? Então Uhum. Depois que eu vou assim, voltar para você a pergunta. Se você estivesse naquela situação, você falaria a verdade ou mentira? provavelmente é mentira. Tá, Uhum. então olha só. Por que a gente não encontra uma condenação para as mentiras? Uhum. Proposta, né? Veja bem, ela havia feito o que com aqueles homens? Porém, ela os tinha feito subir ao eirado e os tinha escondido entre as canas de linho que puseram em ordem sobre o eirado. Ok? Então, ela mentiu assim descaradamente, vamos colocar assim. Mas, olha só, embora Deus estivesse com toda certeza usando Raabe para derrotar seus inimigos, a história não dá a entender que Deus tenha aprovado o seu método.
de proteger os espias utilizando uma série de mentiras. Agora, Marcos, olha só. Para um cristão, uma mentira jamais se justifica, mas para uma pessoa como Raabe, a luz vem gradualmente. Veja, em Atos 17:30, o que nós encontramos? O texto diz: não levou Deus em conta os tempos da ignorância, porém notifica a todos os homens que todos, em todas as partes, se arrependam. Qual era o estilo, qual era o estilo de vida que predominava em Jericó? Levantar. Arruma aí. Não era o Mentira. estilo de vida que havia no meio do povo de Deus. Hum, Então, veja bem, aqui diz, olha, Deus aceita a tentativa sincera e honesta, mesmo que ela inclua alguma fragilidade ou ignorância. A fé de Raab Amém. foi testada e se demonstrou verdadeira. Uma com gordura dentro da frigideira. Veja, Deus ele nos aceita como nós estamos. Vocês concordam com isso? sim. Deus ele nos aceita como nós estamos, ok? Ok? Deus aceitou você como você está. Como você conheceu a Cristo, Deus aceitou você. Mas isso quer dizer que você deve continuar Desse mesmo jeito, não. exatamente, né? Então, por isso que para um cristão convertido, a mentira ela é, vamos dizer assim, injustificável. Mas Raabe, ela iria ainda crescer gradualmente. Ela Uhum. ainda ia saber que a mentira é ofensiva a Deus. Aquilo que eu e você já conhecemos, não é? Então a conversão e o abandono do pecado são graduais. E à medida que conhecemos e nos aproximamos de Deus, os maus traços, como ser Uhum. mentiroso, vão sendo retirados e abandonados, Ô, né? Tevan, é interessante que quando a gente olha para Jacó seria a mesma coisa, né? Teve um crescimento ali, né? Porque aquele engano que ele fez ali, né? Corroeu a vida dele, né? O arrependimento, né? Até que ele tivesse encontro com o irmão, né? É verdade. Ô Marcos, sabe uma outra pessoa que eu olho para a vida dela, e eu vejo esse crescimento gradual? Pedro. Poxa, Pedro foi um baluarte para a igreja cristã, ok? Mas um dia Jesus chegou para Pedro, depois de praticamente 3 anos e meio ali andando com Jesus, Jesus chegou para Pedro e disse assim: olha, quando te converteres, confirma teus irmãos. Então Pedro já era convertido? Não, Quando Jesus fala isso para ele? Não. não. Veja, se eu perguntar para você, você já é convertido? Se eu perguntar para o Lutervan, que está aí na tela também, Lutervan, você já é convertido? Tá no processo, né? É um processo. Tem que converter toda hora. Exatamente. Nós estamos no processo. Processo. Sabe quando que você passou pela conversão? Quando você lembra que na segunda-feira, quando falávamos ali sobre o Espírito Santo, Batismo. exatamente, né? Lá no batismo, a gente tomou a decisão de não seguir mais na direção que estávamos indo. Mas a gente saiu lá do batismo sendo a mesma pessoa, com os mesmos traços, com as mesmas mazelas, com as mesmas tendências pecaminosas. Então, à medida que nós caminhamos com Cristo, vai ficando pelo caminho, vai ficando para trás aquilo que era erro, que era pecado, que era estilo de vida errado. Então, é isso aí, Marcos. A conversão ela é um processo, mas ela tem que ter um início. Uhum. E ela teve o início quando nós conhecemos a Cristo. Nós estamos nesse Sim. processo. Pedro estava nesse processo, ok? Raabe também aqui estava nesse processo. E, sucessivamente,
todos aqueles que um dia estarão nos céus, dito que todos passaram por esses processos. Uns um processo mais curto, outros um processo mais longo, mas todos nós teremos passado aí por esse processo de conversão. Veja, a decisão de Raabe revela que, à luz do juízo de Deus, havia duas possibilidades para ela. Ela podia continuar na rebeldia e ser eliminada juntamente com todos aqueles ali que rejeitaram Deus, ou podia escolher o Deus de Israel e se render pela fé. Ok? Será que essas duas escolhas, elas são também reais para o mundo em que vivemos? Com certeza. Gente, o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Hebreus, ele diz assim: hoje, se ouvides sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação do deserto, falando aqui dos 40 anos atrás, que o povo de Israel se rebelou contra Deus. Então, hoje, se ouvir sua voz, não endureçais os vossos corações. São duas escolhas que a gente tem. Eu posso, Senhor, quer saber? Quero saber desse negócio de vida eterna, não. Eu estou muito bem como estou. Isso é rebelião contra Deus. Ou então a pessoa dizer, Senhor, muito obrigado, eu aceito a tua oferta de salvação. Então a realidade é, na eternidade, seja vida eterna ou seja morte eterna, quem dá a palavra final para Deus agir é o ser humano. O homem escolhe, o ser humano escolhe que destino ele terá. Mas, de repente, Raabe, ela diz, olha, eu não quero perecer junto com o povo dessa terra. Eu não quero perecer juntamente com a minha cidade, com o meu povo. Não, não quero. E nos versículos 12 e 13, você vai encontrar algo assim fascinante com respeito a Raabe. Ela chega para aqueles dois espias, chegou a hora deles irem embora. O texto, Marcos, o último ali que nós lemos, do relato, diz que ela, antes deles se deitarem, antes dela ir também repousar, ela sobe até onde eles estavam escondidos, e ela tem uma conversa séria ali com eles. A Bíblia ela é muito sucinta, ela resume muito uma história, mas ela nos permite olhar através daquilo que não está escrito. Então, ela vai conversar com aqueles homens e, num dado momento, ela diz: olha, eu não quero perecer junto com essa cidade. Todo esse povo sabe que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro, mas eles não se rendem. Então, olha, verso 12: jurai-me, vos peço, pelos deuses de Jericó. É isso? Não, pelo Senhor. Jurai-me pelo Senhor. Aqui você vê uma demonstração de fé. Jurai-me pelo Senhor, que, como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai. Dá-me um sinal seguro de que isso aí é real. Versículo 13. O sinal de que conservareis a vida de meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs e tudo que eles têm, e vamos ser livrados da morte. O que Rabi está falando para aqueles espias? Olha, vida por vida, bondade por bondade. Interessante, queridos, que essa palavra aqui, misericórdia, dentro desse contexto aqui, na expressão original, é diferente. Não é a misericórdia que a gente conhece, mas é a esperança. Esperança.
Ô, Tevan, é interessante quando a gente lê esse texto ali, né? E a gente vê que, assim, não somente esse, mas em outros da Bíblia ali, né? Vem demonstrando, assim, essa questão de que, através de um membro da família, né? Toda a família acaba sendo salva, né? É o que aconteceu com a família de Raabe, né? Ela não lembrou somente dela, mas também da família, né? Então, a salvação veio também ali, né? Para eles, né? Eduardo, Quem era o responsável pelo resgate da família era o primogênito. Por isso que Uhum. ele recebia a bênção dobrada. sim. Mas nesse caso, Raabe, ela foi responsável pelo resgate da família, incluindo os pais. Uhum. Então Uhum. foi uma coisa maravilhosa o resgate, né? Esse, essa aliança que ela fez com aqueles homens é com Deus, para que ela não morresse e que ela também fizesse parte da herança do despojo de Jericó. Porque eles tomaram a cidade, futuramente a gente vai ver isso, e ela depois ela participou do despojo de Jericó também. Exato. Ô, Mar, uma coisa que eu acho maravilhoso da gente olhar aqui vir, presenciar na história de Raabe, que normalmente é Deus quem faz uma aliança com seu povo. Sim, Aqui é o inverso. foi ela que E fez tomou a aliança. iniciativa, né? Exatamente. Gente, tem algumas histórias na Bíblia que me faz pensar como que Deus é assim maravilhoso em salvar. Vamos lá. Estudamos sobre Daniel há pouco tempo atrás. Quem era Nabucodonosor? Era um justo? Não. 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 Você vai no capítulo 4. Daniel ele apela para Nabucodonosor, abandona os teus pecados, seja justo. Não é isso que diz lá? Seja justo, abandona os teus pecados. Nabucodonosor era um rei cruel. E Deus faz pastar Nabucodonosor para poder salvá-lo. Uhum. Não é? Olha onde Deus vai. Veja Ruth. Ruth era moabita. E os moabitas, um dia, eles foram assim condenados a desaparecer, ao esquecimento. E de repente aparece quem? Uma moabita. E você vai ver que Ruth, ela também, juntamente com Raabe, com outras mulheres, ela também está lá na genealogia de Jesus. Interessante que Ruth, quando ela chega para sua sogra, ela abre mão do seu povo, ela abre mão dos seus deuses, da sua herança, de tudo lá. Ela diz assim: olha, aonde quer que fores, irei eu. Que pousares, pousarei eu. Deus é o meu Teu Deus. povo, O Deus. teu teu povo povo é meu é o povo, meu meu Deus. povo. O teu Deus é o meu Deus. Então veja, Deus, ele, em se tratando de salvação, Deus ele vai nos extremos para salvar uma pessoa. Veja, antes de Israel terminar a sua jornada no deserto, os olhos de Deus já estavam sobre aquela casa que era uma vergonha para sua família ou para os familiares de Raabe. Mas Deus tinha ali alguém que certamente o serviria, alguém que defenderia o seu caráter e etc. Agora veja, qual foi o mesmo título da nossa mensagem de hoje? Alguém se lembra? Um cordão escarlate, né? Não era apenas um cordão. Muito um cordão escarlate. Isso. Por que que não era apenas um cordão escarlate? Aqueles homens, antes deles irem embora, eles confirmaram a Raabe que Que a poupariam a vida família. por algumas condições. Então, o versículo 18 diz assim: ó, eis que, quando nós entrarmos nessa terra, na terra de Jericó ali,
atarás esse cordão de fio escarlata na janela, por onde nos Uhum. fizeste descer, e recolherás em casa contigo a teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Então veja, eu não quero perecer com a sorte desse povo, ok? Condições para isso. Você quer que a gente use de bondade com você, como você usou de bondade conosco. Então, as condições. Esse cordão aqui, vermelho, você vai colocar na janela por onde nós descemos. Segunda condição, você vai trazer para a tua casa todos aqueles que você tem desejo que sejam salvos. Teu pai, tua mãe, teus irmãos, toda a família de teu pai. Ok? Então, essas são as condições. Agora, queridos, por que um cordão vermelho? Simbolizava o sangue. Simbolizava o sangue? É isso Sim. aí. Mas olha só, dentro ali de alguns dias, era chegada a Páscoa, que Também. depois de 40 anos, veja, depois de 40 anos no deserto, enquanto o povo esteve no deserto, eles não celebraram a Páscoa, e agora, 40 anos depois da primeira Páscoa, ou poderíamos dizer 39 anos, né? Depois daquela primeira Páscoa no deserto, lá no pé do Monte Sinai, é, o cordão vermelho aqui, ele entra dentro de uma lembrança do povo de Israel quando saía do No Egito. quintal do Egito, é. Veja, quando estava para ser derramada a 10ª praga, Sim. Deus dá uma ordem aos Uhum. israelitas que eles matassem um cordeiro, tomasse o Isso. sangue e passasse nas vergas, nas ombreiras da porta. Isso. Quando o anjo da morte passasse sobre a terra do Egito e visse o sangue na porta, ele não entraria naquela casa e não feriria o primogênito. Então, a única forma do primogênito permanecer vivo era a obediência e, ao mesmo tempo, a confiança no sangue do cordeiro. Então, lá no Egito haviam condições que precisavam ser cumpridas para que o primogênito vivesse. Com Raabe não foi diferente. Condições também foram impostas para que ela vivesse juntamente com a sua casa. Lá no Egito, na noite em que o anjo passasse, se não tivesse o sangue na porta, ou um primogênito estivesse fora da casa, ele morreria. Veja, aqui é a mesma coisa. Todos aqueles que estiverem dentro da tua casa serão salvos. O cordão precisa estar dependurado na janela para que seja visto. O cordão tinha algum poder? Não, O sangue na porta tinha algum poder? não. 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 Mas isso aí mostrava que aquele que passou o sangue na porta e aquela que colocou o cordão na janela estavam dispostos a obedecer. Ou obedeceram. Tem que cumprir a aliança, Exatamente. Não é? cumprir o contrato. Veja, Omar, Deus fez a parte dele. Sim, E existe a parte do ser humano. sim. Ok? Então, ambos, para que essa aliança tivesse, vamos dizer assim, um final feliz, ambos tinham que cumprir a sua parte. Ok. Então, veja, após a sair, agora imagina essa. Vamos trabalhar isso aí na nossa mente. Imagina os homens foram embora, ela orientou: olha, vocês vão para a montanha, se escondam lá, ficam lá 3 dias, coisa e tal, até que os soldados voltem. Enquanto isso,
Raabe, ela agora iria fazer um trabalho missionário. Ela tinha uma missão. E a missão consistia no seguinte: ela tinha que convencer a sua família de que o único lugar onde haveria salvação era na Uhum. casa dela. E eu pergunto Uhum. para você, a casa dela tinha alguma coisa a ver com salvação? Não, a Não. princípio não. Nós Não. vimos lá atrás que a casa dela era um Era lugar de prostituição. de prostituição. Então, como? Ela Como tinha que ela convenceu, convencer. como ela convenceu os seus pais, a sua família, de que somente na casa dela haveria salvação? Queridos, vamos voltar alguns anos atrás. Um dia, dois anjos visitaram uma cidade, Sodoma. Sodoma. Em Uhum. Sodoma havia um homem que, com todo respeito, eu digo, eu só acredito que ele foi justo porque a palavra de Deus falou que ele era justo. Quem era esse homem? Ló. 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 Os anjos chegam na casa de Ló e dizem para ele o seguinte: olha, vai e convoca toda a tua família para sair dessa cidade. E Ló saiu e foi falar com a sua família. E Ló não teve crédito diante deles. Eles achavam que Ló estava, de repente, fazendo uma brincadeira e eles zombaram, eles riram, escarneceram daquilo que Ló havia dito, que a cidade seria destruída naquela noite. Então, queridos, vamos lá. Vamos, vamos fazer um comparativo. Será que Ló, diante da sua família, não levou o seu cristianismo a sério? De forma que a sua família não cresce nele? Já pensaram nisso? Será É. que Ló era conivente com os erros da cidade? Para a sua Uhum. família não crer nele? Eu não sei. A gente vai conversar um dia com Ló nos céus, porque a palavra de Deus chama ele de justo, então ele vai estar entre os salvos. Ô, Tervan, tem um ponto, né? Nem mesmo a própria família, né? Ele conseguiu ali, né? Como sacerdote do lar, né? Levar, Não né? Com ele pro acredito. céu, né? Infelizmente, né? Ex- Exatamente. Mesmo Ló e suas filhas saindo da cidade, né, antes das cidades da Campina serem destruídas, você vê que mesmo Ló e aqueles que restaram da sua casa estavam corrompidos. Ok? Bom, agora olha para Raabe. A Bíblia não fala para a gente que a família de Raabe se opôs, mas eu fico imaginando aqui, Omar, Heloísa, Laudice, eu fico imaginando o seguinte: Raabe ela foi até seus pais, até sua família, com tanta convicção que eles creram. Por Eu que que eu creio. digo isso? Porque a Bíblia não relata que nenhum da sua família se perdeu. Nenhum da Verdade. sua família foi morto na cidade de Jericó. De repente, alguém pode ter dito para ela assim: mas você falar de salvação para nós? E Hum. agora imagina, ela contando para o povo a história, contando para sua casa, a história do povo de Deus, desde onde ela conhecia, relembrando a memória do povo dela, da casa dela, e ela chega no final e diz: olha, dois homens de Deus vieram à minha casa e fizeram uma aliança. É, eu colocar o cordão lá na janela. Somente essa casa vai ter salvação. E a palavra de Deus vem dizendo que todos foram para a casa dela. Ok? Sabe, hoje não é diferente. Letícia, Wanda, Camilo, Claudinete, hoje não é diferente. Nós temos uma missão também nesse mundo em que nós vivemos. Primeiro, essa missão deve atingir quem? Os de fora? Não. Não. Família.
nossa família. Raabe tinha uma preocupação, ela queria salvar primeiro a sua família, depois meus irmãos, minhas irmãs. Queridos, entenda uma coisa, de nada vai adiantar eu chegar no céu sem a minha família. Ah, é. Vai adiantar eu chegar no céu sem os meus filhos. Eu tenho que Vai fazer ser triste, né? Se a gente ir sozinho, né? Vai ser muito triste, né? triste, né? Sabe, Letícia, somos devedores ao mundo pela graça recebida. Um texto que eu li me impactou. Então, veja bem, o primeiro campo missionário nosso é nossa É a família, nossa família. não é? Letícia, esse final de semana você não vai estar presente. No sábado, não. Vou estar com a minha mãe, né? Veja, você está indo levar tua mãe a um lugar que, vamos dizer assim, Que não é ela uma. gosta bastante, né? Eu tô indo de companhia, né? Exato. Quem sabe essa viagem é uma oportunidade que você tem para apresentar para tua mãe o Deus que você está conhecendo. Não, ela crê em Jesus, né? Mas ela gosta da mãe, né? Da mãezinha, né? É. Mas isso ainda é um assunto que ainda é um debate. É o debate. É. Mas ore por ela. Procure apresentar para ela Jesus como a única pessoa que salva. Não É, eu é? já falei mais de uma vez, mas ela não aceita, porque ela tem na mente a mãe como intercessora. Sim, porque ela gerou, né, Jesus, é por isso. É, Ela acha entende? que Mas assim, ela é muito católica, muito católica. Então, assim, eu ainda não consegui tirar dela isso, né? Mas sabe, Letícia, Mesmo a Áurea que continua, que vem acompanhando os estudos, continua firme lá na igreja, tá lá ajudando em tudo. Outro dia fez um cursinho lá da igreja. Eu perguntei para ela, você realmente tá vendo os estudos? Né? Você realmente está vendo? Você está entendendo? sabe, Letícia, uma coisa que me tranquiliza muito, sabe o que é? É que Deus, nós citamos há pouco que Deus tem um povo lá fora. Deus, Tem. Deus tem um povo fiel em todas as religiões. E a mãe é sim, uma mulher de muita fé. Muita fé. Então, entenda uma coisa, no momento certo, Deus vai tocar no coração dela. Mas entenda uma coisa, o nosso testemunho para essas pessoas, então, mais alto. o nosso testemunho para essas pessoas tem que ser algo verdadeiro. Elas têm que olhar para nós e ver em nós o quê? Que nós passamos por uma mudança, ok? Que Cristo transformou nossa vida. O apóstolo Paulo diz assim, ó, falar a tempo e fora de tempo. Volta e meia dá um pitaco. Fala de Jesus como a única fonte, o único meio de salvação. E um dia, quando o Espírito Santo for derramado sobre toda a terra, vai despertar esses corações. Ok? Bom, então vamos lá. Olha só. Essa pobre mulher, ela se agarrou à promessa do cordão vermelho. Claudice, você disse que ele simbolizava o sangue de Jesus. E é verdade. O sangue na porta, o sangue do cordeiro nas ombreiras, simbolizava o sangue de Jesus, apontava para o sangue de Jesus. O cordão vermelho também apontava para o sangue de Jesus. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Hebreus, ele diz assim: olha, sem derramamento de sangue, não há remissão dos do pecados. pecado. Sem derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. Veja, essa lição do derramamento de sangue, Raabe ainda ia aprender mais tarde. Mas ela iria aprender e ela iria fazer o link do sangue do cordeiro derramado com o cordão vermelho pendurado na sua janela. Dias mais tarde, Jericó foi conquistada e toda a cidade foi posta a fogo. Todos os moradores foram mortos. Eu pergunto a você, Deus foi injusto? Deu chance a Raabe e não deu chance aos demais? Seria isso?
Ou a chance, a oportunidade foi dada igual para todos? O que vocês acham? É dado para todos. Para todos. Sempre é Nós, dado para todos. veja, nós vimos lá atrás, nos versos que lemos, que todos estavam apavorados, todos estavam temerosos, todos sabiam, temos ouvido o que o Senhor fez, então todos sabiam, né, que aquele povo era um povo direcionado, era um povo cuidado, amado por Deus. Então a oportunidade dada a Raabe foi a oportunidade dada a todo o povo de Jericó. Então milhares de pessoas da cidade de Jericó morreram naquele dia. Mas somente uma mulher acreditou na mensagem das boas novas, do Evangelho. Veja, essa mulher não era uma cidadã considerada honesta, oculta ou de boa índole, né? Era uma mulher, essa mulher ela não era, vamos dizer assim, o melhor exemplo na sociedade. Era uma prostituta, ela vendia seu corpo. Era uma pessoa que, no estado em que estava, na cidade que estava, no meio em que vivia, ela era sem esperança, sem futuro, acabada aí numa miséria de vida. Primeira oportunidade que ela teve de se agarrar a algo que pudesse mudar a sua história, ela se agarrou. Ela aproveitou a oportunidade, né? Exatamente, ela escolheu crer, foi o que nós falamos há pouco, né? Queridos, dessa forma, aí todos nós somos semelhantes a Raabe, ou já fomos semelhantes a Raabe. Antes de ir a Cristo, como é que a gente estava? A gente estava separado da família de Deus. A gente não era somente pecador, a gente era pecadeiro, pecador e pecadeiro. Tínhamos prazer no pecado. Veja, todos nós um dia vivemos no meio de uma cultura, e a gente vive, só que diferente hoje, no meio de uma cultura degenerada. Lá atrás a gente era vítima de Satanás. Hoje não. Hoje fomos libertos pelo sangue do Cordeiro, somos servos de um Deus vivo. Veja, mas Deus ele tem nos revelado, nos revelou, né, os seus atos poderosos, e ele revela através da história. E ele tem, dia após dia, despertado fé dentro de nós. Então, em Cristo, unicamente em Cristo, nós escolhemos endireitar nossa vida. A gente repudia o passado, repudia o pecado, a gente se junta ao povo de Deus. E é interessante aqui juntar-se, unir-se ao povo de Deus, e devemos levar em conta uma coisa: o povo de Deus não é perfeito. A igreja não é perfeita. Se ela fosse perfeita, ela já não estaria mais aqui na terra. Mas o povo de Deus é como um hospital. Todos nós temos as nossas fragilidades. De repente vamos decepcionar ou ser decepcionados. Mas todos nós que estamos nesse hospital, que nós chamamos de igreja, todos nós estamos diante de um único médico capaz de resolver todo e qualquer problema de saúde espiritual que a gente tenha. Nós não podemos sair desse hospital. Temos que permanecer lá até ser curado por completo. Bom, e para encerrarmos, olha que coisa linda. Tanto a casa de Raabe quanto a cruz eram lugares de vergonha para se estar. Só para você ter uma ideia, a palavra de Deus diz assim: maldito aquele que for levantado no madeiro. Não, Marco? Sim. Deuteronômio 23. Maldito aquele que for levantado no madeiro. Os discípulos, eles fugiram, porque a cruz, a única coisa que ela inspirava era a morte. Então, eram lugares de vergonha. Veja, na cruz eram os piores criminosos que iam para ali. Na casa de Raabe eram as piores pessoas que iam para ali.
Então, a casa de Raabe era um lugar de prostituição, onde o corpo era vendido. Na cruz, que Cristo morreu, foi um lugar de maldição, onde criminosos são comprados. Então, o cordão vermelho trazia esperança de salvação para uma família. A cruz de Cristo, ela traz esperança de salvação para todas as famílias da terra. O maravilhoso disso é que você e sua família estão inclusos nessa esperança oferecida. Quando Deus um dia chama Abraão e diz para ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas, todas. Famílias boas, famílias não boas, né? Famílias retas, famílias complicadas, todas as famílias da terra. É dada a oportunidade de tomar uma decisão ao lado de Jesus. E eu digo para você, de alguma forma, Jesus entrou aí na tua casa através de você. Então, seja um missionário na sua casa, com seus filhos, seus irmãos, seus familiares todos. E um dia, quando Jesus voltar, ele vai perguntar para mim e vai perguntar para você assim: onde estão os filhos que eu te dei? Onde está a família que eu te dei? E você e eu, que nós possamos dizer: Senhor está aqui. Todos eles, nenhum se perdeu. Que Deus te abençoe grandemente nessa noite. Amém? Amém. Amigo Marcos, por favor, ore conosco. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado, te agradecemos, Senhor Deus, pelo estudo que nós acabamos de compartilhar, participar nessa noite. Entendemos que a tua salvação ela vai talvez para as pessoas que nós, aos nossos olhos, seriam as mais improváveis, mas a partir do relato bíblico de hoje, vemos que como a tua salvação alcançou uma família inteira a partir de um indivíduo, que todos nós possamos ser pessoas que levem a mensagem, seja para amigos, seja para familiares, sejam para qualquer pessoa no qual nós tenhamos contato, para anunciar a tua maravilhosa graça que é derramada sobre todos. Que o Senhor possa derramar o teu Espírito Santo sobre todos que estão aqui nessa noite, que participaram desse estudo, que essa mensagem ela possa ser guardada em nosso coração, que seja uma mensagem de sempre de esperança e que o Senhor também possa nos conceder uma boa noite de sono reparadora. É o que nós te pedimos nessa noite, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, boa noite a todos. Boa Bom noite. Deus Boa Boa noite. e você e a sua Tchau, casa. Boa pessoal. noite. Obrigada, Lutervan. Boa Boa noite. noite, pessoal. Fiquem com Tchau, Deus. boa noite.